Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise semanal das notícias do universo ESG. E esse vídeo eu quero fazer especificamente sobre o tema do relato obrigatório ESG, em particular da questão climática. E aí eu vou comentar essa notícia do Wall Street Journal, que trouxe um estudo da Refinitiv mostrando que pelo menos 10 mil empresas sediadas fora da União Europeia serão afetadas pela regulação da União Europeia que trata do relato de sustentabilidade, em particular climático. Em particular climático porque essa regulação está sendo colocada de maneira faseada, modular, e o primeiro módulo dessa regulação trata de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, então trata especificamente de clima. Mas as próximas fases vão tratar dos outros 4 objetivos ambientais envolvidos aí na regulação da União Europeia, que falam de proteção de água e dos recursos marinhos, economia circular, prevenção e controle da poluição, biodiversidade e ecossistemas. Então, voltando a essa notícia do Wall Street Journal. Essa notícia está mostrando que esse estudo da Refinitiv mostra que mesmo empresas não sediadas na União Europeia, e essas empresas estão nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, terão que fazer o relato seguindo os padrões estabelecidos pela União Europeia, padrões obrigatórios. Isso por quê? Porque a regulação da União Europeia trata não somente de empresas que estão sediadas lá, mas, por exemplo, empresas que têm ações ou bonds negociados em bolsas de valores na União Europeia. Então, os requisitos que tornam obrigatório o relato de acordo com esses padrões são vários. Não basta, não é somente ser sediado lá ou não. Então a notícia trata disso. Mas eu gostaria de comentar que análise a gente pode fazer em cima disso ou que informações isso nos traz. Esse relato obrigatório não está acontecendo só na União Europeia, por meio da taxonomia da União Europeia e a regulação a ela associada, mas também nos Estados Unidos, em que a gente está esperando para breve a publicação por parte da Comissão de Valores Mobiliários, a SEC americana, de uma série de regulações que tratam também do relato obrigatório com relação à questão climática. Houve um processo amplo de consulta pública durante a elaboração dessas normas e a sua versão final, a versão final dessas normas deve ser publicado em breve. A gente ainda não sabe quando, mas está aí, né, no horizonte. E por fim, um terceiro player importante desse tabuleiro aí do relato obrigatório das questões climáticas é o ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, que é ligado ao IFRS. Monte de sigla. O que é o IFRS? Isso é importante a gente dizer. Toda empresa tem o seu balanço, o seu demonstrativo de resultados, a sua DOAR, enfim, as demonstrações financeiras padronizadas obrigatórias de acordo com a legislação aí de cada país, né? No caso do Brasil, a gente tem os princípios contábeis brasileiros, geralmente aceitos, a gente tem a regulação fiscal, tem uma série de coisas que tratam de como devem ser os demonstrativos contábeis. A contabilidade é o primeiro passo para você entender a saúde de uma empresa. Não é o único, nem é o passo final, mas é o primeiro. É impossível você conhecer a saúde financeira de uma empresa sem conhecer os demonstrativos financeiros dessa empresa. Então a gente começa pela contabilidade, pelo balanço patrimonial, pelo demonstrativo de resultado do exercício, pela DOAR, enfim. Isso é verdade para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Só que cada país tem os seus princípios contábeis geralmente aceitos. E aí, se eu quero analisar uma empresa na Índia, como que eu preciso conhecer os princípios contábeis deles? Como é que eles preparam os seus demonstrativos financeiros? Fica muito difícil. Se eu quiser analisar uma empresa no Reino Unido, eu preciso entender como funciona, ficaria impossível, né? E aí isso atrapalha a economia mundial, principalmente nos mercados financeiros cada vez mais conectados em que você pode investir em vários lugares do mundo. O IFRS veio para resolver este problema, porque eles criaram padrões contábeis que podem ser comparados internacionalmente, porque todo mundo que quer participar dessa economia global conectada faz os seus demonstrativos contábeis de acordo com os padrões do IFRS, que é o IASB. Esses padrões são o IASB. Alguns países do mundo não usam, né, os padrões do IFRS. Por exemplo, Estados Unidos não adota o padrão do IFRS,
Mas vários países no mundo adotam o padrão do IFRS, que é o IASB, como o padrão nacional, justamente para facilitar essa comparação internacional. Pois muito bem. Em 2021, após a COP26 em Glasgow, um grupo do G20, né, incluindo a G7, IOSCO, uma série de atores do mundo econômico, né, este grupo chamou o IFRS e falou: olha, vocês têm tanta experiência em criar um padrão que seja aceito internacionalmente, vocês não podem criar um grupo para pensar no padrão de relato da sustentabilidade? E aí eles aceitaram esse desafio e criaram este grupo que então está desenhando o que seria esse padrão de relato internacionalmente aceito, né, que é o ISSB. O ISSB já publicou também num processo de consulta pública o que cara tem, né, esse padrão que eles estão desenhando, e aí também a sua versão final será publicada em breve. Então, como eu disse, é um ator importante porque ele é um ator muito influente no desenho das políticas nacionais de relato obrigatório. Então, assim que o ISSB soltar, né, aquilo que eles entendem que é o padrão que deve ser aceito internacionalmente, a gente vai ver realmente uma corrida em regulações nacionais para adotar o padrão do ISSB. Então, a gente tem um tabuleiro que está se movendo muito rapidamente com relação a essa questão do relato, principalmente da questão climática. Vamos lembrar que eu estou comentando aqui da SEC americana, do ISSB, esses estão focados em clima. A União Europeia não olha só para clima, ela olha para 6 objetivos ambientais e tem um conjunto ali de informações sociais mínimas obrigatórias que devem ser relatadas. Então a União Europeia não é só clima, mas ela está num processo modular, né, de entrada em operação dessas regulações, começando por clima e por esses padrões sociais mínimos, digamos assim. Então a gente ainda vai ver esses elementos se mexerem com muita rapidez na próxima década, e eu já vou dizer por que eu acredito nisso. Mas antes, vamos falar do Brasil. O Brasil está se mexendo com alguma vagarosidade em relação ao que está acontecendo internacionalmente, mas isso é proposital. Por quê? Porque no Brasil a gente entende, as autoridades que estão olhando para este relato, elas entendem que é importante a gente aprender com os erros e acertos das outras nações, que estão avançando talvez com um pouco mais de rapidez. Porque nenhuma informação que é obrigatória, que precisa ser publicada, é publicada sem custo, né? Existe um custo para a publicação dessas informações. E então a gente aqui no Brasil quer entender qual é o nível ótimo de informação, também o que o mercado está demandando, o que é necessário, para daí sim tornar obrigatório um conjunto aí de informações com relação ao tema do clima e outros temas ligados à sustentabilidade. Mas é sempre bom lembrar que no formulário de referência, né, que é das empresas, né, que é um formulário que as empresas que têm seu capital listado aí em bolsas de valores ou emitem títulos, enfim, que elas publiquem. E aí a CVM em 2022 colocou ali uma série de informações ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, informações climáticas, informações com relação à diversidade, dentro dessa perspectiva do relate ou explique, né? Relate ou se não explique por que você não está relatando essas informações. Muito bem, agora vamos olhar para esse tabuleiro. Então, quem está falando de clima, né? Então, a SEC americana, a União Europeia, o ISSB e mesmo a CVM aqui no Brasil tem um denominador comum. E é esse denominador comum que eu queria falar. O denominador comum é que eles são altamente influenciados pelas recomendações propostas pelo TCFD. TCFD é uma sigla que quer dizer Task Force on Climate Related Financial Disclosure. É um grupo que foi criado em 2015, ele foi formado pelos ministros da Fazenda, pelos presidentes de bancos centrais dos países do G20, que entenderam que a questão climática pode representar um risco importante para essas economias e juntaram um grupo ali no âmbito do Financial Stability Board da Basileia para desenhar recomendações do que seria um relato necessário com relação à questão climática para que
os investidores e os supervisores e reguladores do sistema financeiro pudessem ter acesso, avaliar essas informações para que pudessem avaliar mais adequadamente o risco climático de suas economias. E aí, 2 anos depois, em 2017, num processo construído também por meio de consultas públicas, trazendo especialistas, enfim, gente que conhece muito do mercado financeiro, de finanças, economia, surgiram as recomendações, ou foram publicadas as recomendações do TCFD do que é necessário em termos de relato climático. E aí, para você entender o que o TCFD recomendou, eu vou explicar o que o TCFD entende por risco climático. Claro que esse vídeo aqui não tem por objetivo se aprofundar nas recomendações do TCFD, porque isso seria um vídeo específico, mas dá para falar rapidinho, de maneira sintética, como que o TCFD entende a questão climática. Bom, em primeiro lugar, eles dividem o risco climático em 2 grandes categorias. O risco físico, que são os riscos associados a eventos climáticos extremos. Então, se tem uma grande tempestade, se tem uma grande seca, se tem uma grande inundação, enfim, como o seu negócio pode ser afetado por eventos climáticos extremos. Então, esse é o grupo dos riscos físicos. No segundo grupo, nós temos os riscos de transição para uma economia de baixo carbono. Dado que nós estamos indo do ponto A para o ponto B, sendo o ponto A o nosso estado atual e o nosso ponto B futuro desejado, não se sabe quando, uma economia de baixo carbono, muita coisa vai mudar, né, no caminho do ponto A para o ponto B. Então vão mudar leis, vão mudar regras, vão mudar, enfim, preços, vai mudar o comportamento do consumidor, enfim, tecnologias, muitas coisas vão mudar. É a transição para uma economia de baixo carbono. E esta transição vai atingir setores de maneira desigual e mesmo dentro de um setor vai haver aquelas empresas que estão mais bem preparadas, outras que estão menos preparadas, os riscos são diferentes. Então, o TCFD quer entender como que os diversos negócios estão se preparando, né, para lidar com os riscos físicos e com os riscos de transição. E para isso, propõe que as informações que sejam relatadas sejam organizadas em termos de 4 grandes grupos. Como a questão climática é entendida dentro da governança de um negócio, como que ela é inserida na estratégia do negócio, como que a estratégia do negócio considera esses riscos de transição, esses riscos físicos, como é feita a gestão de risco, né? Então, se os elementos ali da gestão de risco do negócio incorporam a questão climática e, por fim, quais são as metas, os objetivos, os indicadores que a empresa acompanha. Tudo isso porque o TCFD entende que todos esses riscos que a gente está comentando aqui representam ou podem representar impactos importantes sobre os resultados da empresa. Então, eles podem se materializar no balanço patrimonial, no demonstrativo de resultado do exercício, nos fluxos de caixa. Então, por entender que há um canal de contágio entre esses riscos e os resultados financeiros da empresa. Também o TCFD entende que há uma série de oportunidades de negócio que podem ser aproveitadas nessa transição para uma economia de baixo carbono. Mas é bom lembrar que a motivação aqui não é oportunidade. A motivação aqui é gestão de risco. Dito isso, a gente pode se perguntar, bom, e por que isso tudo é importante? Entendi, tem uma série de relatos voluntários que estão acontecendo. Nesse vídeo a gente está falando dos obrigatórios, a gente está falando que uma das questões mais influentes aí nos relatos obrigatórios é o TCFD e as suas recomendações, a sua compreensão sobre os riscos envolvidos na questão climática e o que isso tem a ver comigo, que sou um analista de sustentabilidade, estou aqui numa empresa, por que isso é importante para mim? E aí, eu queria ressaltar alguns elementos aqui para a gente pensar. Em primeiro lugar, o que aquela reportagem do Wall Street Journal mostra para a gente é que, mesmo empresas não sediadas na União Europeia, serão afetadas pela regulação na União Europeia. Na reportagem do Wall Street Journal, eles trazem lá os requisitos da regulação e como eles afetam empresas que, de alguma forma, transacionam com atores na União Europeia e que serão obrigadas a relatar se elas quiserem continuar transacionando com esses atores na União Europeia. Mas isso fica de aprendizado e de sinal de alerta para outras empresas também. Porque se você tiver um investidor europeu ou se você tiver um grande cliente europeu, por exemplo, é possível que eles peçam para você relatar de acordo
com o que está pedindo ali a regulação da União Europeia para que eles mesmos possam, por sua vez, fazer o seu relato. Então tem um efeito em cascata. É importante a gente ter clareza sobre esse efeito em cascata, porque ele pode atingir o seu negócio, mesmo que num primeiro momento não fique claro para você que talvez você seja afetado por esse movimento. E a mesma coisa serve para o que está acontecendo, ou irá acontecer nos Estados Unidos e no ISSB. Esse movimento está acontecendo, essas coisas estão se movimentando com muita rapidez. Então é melhor a gente se preparar devagar, no nosso tempo, dentro do nosso orçamento, do que ser pego de surpresa e ter que juntar ali um monte de informações, um monte de dados e depois às vezes até ter problema com isso, né? Ser acusado de greenwashing, enfim. Então é importante se preparar para esse movimento. Mas mais do que isso é um convite. Isso é um convite para que a gente estude com mais profundidade os riscos ligados à nossa cadeia de valor. Riscos climáticos, riscos socioambientais. Gente, o mundo está entrando nessa era em que risco socioambiental vai ser um assunto levado muito a sério. E aqui eu quero ressaltar o uso da expressão cadeia de valor. Eu não usei de maneira leve essa expressão. Eu não usei cadeia de fornecimento, eu usei cadeia de valor. Qualquer organização que leve a sério a gestão de risco ESG precisa pensar em cadeia de valor, precisa levar a sério cadeia de custódia, né? O que significa isso? Significa que não basta você olhar um elo para trás só na sua cadeia e dizer que você está fazendo o trabalho da gestão do risco socioambiental. A gestão do risco socioambiental precisa considerar do berço do seu produto ao túmulo ou do berço ao berço, se de repente, né, você tiver aí numa cadeia de valor que já avançou bastante na economia circular. É importante considerar todo o ciclo de vida do seu produto. Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, porque nós estamos entrando numa era, é isto que esse movimento todo do relato obrigatório nos diz. É isso que ele está nos dizendo. Que a gente está entrando numa era em que a gestão do risco socioambiental vai ser levada com mais seriedade do que foi nos últimos 10 anos. E eu acredito que a convergência tecnológica, quer dizer, o avanço tecnológico que a gente está passando vai acelerar esse processo e vai tornar a gestão de risco socioambiental um assunto muito mais sério e muito mais profundo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Com a informação de satélite, hoje em dia é muito fácil você montar um sistema de tomada de decisão em que você vai colocando várias camadas e pode analisar com muita rapidez a relação da empresa com questões ESG importantes. A razão pela qual a análise ESG é tão mais complicada do que a análise financeira, é tão mais complexa do que a análise financeira, é porque a análise ESG olha a relação da empresa com questões civilizatórias muito importantes. Então, como a empresa está se relacionando com temas que são importantes do ponto de vista civilizatório, como mudança do clima, biodiversidade, diversidade, direitos humanos, enfim. E ela é, por isso, muito mais complexa do que uma análise financeira. E aí, a tecnologia, Big Data, informação de satélite, todo o avanço nas tecnologias geoespaciais podem ajudar muito nesse processo. Então, trazendo uma primeira análise para quem quiser avaliar o risco ESG daquela empresa ou daquele negócio. Então, por exemplo, eu posso olhar, essa empresa está no Brasil. Bom, o Brasil, a principal fonte de emissão é desmatamento. Deixa eu olhar aqui no mapa onde são os principais pontos de desmatamento no Brasil. As principais regiões, os principais biomas. Posso olhar também, todo lugar que tem desmatamento, eu tenho um problema de cobertura vegetal, eu tenho perda de biodiversidade, de capital natural. Então deixa eu entender também, sobrepor, né, nessa camada, a questão da biodiversidade e do capital natural. E aí eu posso trazer também, aí entre o Big Data, por exemplo, eu posso trazer, bom, onde estão os principais problemas de trabalho escravo no Brasil? Se sobrepõe mais uma camada. Onde estão os maiores problemas de direitos humanos? Se sobrepõe mais uma camada. E como a cadeia de valor dessa empresa se relaciona com esses pontos espaciais. Isso será suficiente para uma análise ESG? Não, não será. Uma análise de risco ESG precisa ser muito mais granular do que isso. Mas como um primeiro filtro para você entender quais são as questões materiais daquele negócio, como ele se relaciona com esses temas tão fundamentais, já pode ser uma primeira análise, que em breve estará disponível a um custo muito baixo.
para quem tiver acesso a essas tecnologias. Aliás, algumas dessas tecnologias já existem e já são gratuitas. Então, o que a gente vai ver com relação ao relato ESG e a gestão de risco ESG vai ser muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. É isso que essas informações do relato obrigatório nos dizem. Elas nos dizem que a gente precisa se preparar como empresa para esse momento em que o risco ESG vai ser muito diferente, vai ser mais aprofundado e quem está olhando de fora a empresa vai ter acesso a informações e narrativas que você, muitas vezes dentro da empresa, nem vai saber que estão sendo levadas em consideração. E isso é competitividade.